Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tudo é Possível Podcast. Vocês já devem saber que sou Karim Feres apresentando aqui e toda semana recebendo pessoas interessantíssimas. E eu, como vocês devem ter reconhecido aqui com a minha camisa de mente milionária aqui, a gente está aqui fazendo com parceria com a Wflow. E eu tenho recebido vários pedidos, várias pessoas interessantes e perguntando coisas interessantes. E hoje a gente vai receber duas pessoas que já tiveram aqui individualmente. Vamos receber aqui o Fernando Alarcon e Guilherme Viveiros. Já tiveram aqui, cada um falando sobre o seu específico negócio, um de renda variável, outro de renda fixa. E agora eu trouxe os dois aqui, nesse momento, para a gente ver se a gente chega numa conclusão de qual que é melhor, se a gente aplica mais em renda variável ou mais em renda fixa. Então sejam bem-vindos novamente, Fernando Alarcon e Guilherme Viveiros. Olá, tudo bem, Karim? Tudo ótimo. Vou tentar aqui ajudar a descobrir quem ganha, né? Vai ser um embate bom aqui, briga na mesa. Aí. Pois é, eu quero saber. E vamos começar, Fernando. Difícil. Eu fiquei fascinado, na verdade, de vocês dois, né? As entrevistas com vocês foram fascinantes mesmo. E você me explicou muito sobre o mercado de renda variável, de ações, que o grosso é aplicar em ações, mas também derivativos, etc, etc. Guilherme falou muito sobre renda fixa e descortinou. Eu achei para mim renda fixa era CDB e acabou. E você trouxe aí uma infinidade de produtos que eu não tinha a mínima ideia de que existiam. Exatamente. As pessoas têm certeza que sabem de renda fixa, né? Pois é. Acham que sabem de renda variável e têm certeza que sabem de renda fixa. É genial isso aí. Genial. É isso. E me diga uma coisa, então, quem vai ganhar esse embate? Se eu tiver 20 mil reais aí, puser na mesa e falar, eu quero, nas redes sociais, a gente vê aí que o pessoal fala, olha, você aplicando aqui, não sei o que, fazendo isso aqui, você vai ganhar de 10 a 15% ao mês. Vocês já viram isso aí, redes sociais? E aí? Rola isso aí? Já, eu passo essa pergunta e resposta para o Fernando, porque na renda fixa não tem isso, não. E na renda variável, Fernando? Olha, eu vou te dizer assim, é possível você fazer 15% em um mês, mas você não vai fazer sempre. E você tem que saber o que você está fazendo. Tem operações bem específicas, mas envolvem um risco de você perder 5, 10, 15%, a depender. Entendi. Né? Então, existe como? Existe. Agora, garantido... Se você, assim, falo muito claramente, olhando até para a câmera, se você está vendo alguém te oferecer 15% sem risco, cara, sai correndo. Isso não existe, tá? Não é possível. Quer dizer, você falou. Sem risco, tá? Exatamente. Olha, não, vem aqui que eu vou te mostrar. Cara, sai correndo que... eu gostei da sua... até não é legal. É mesmo, é? Sim. Mas você pode ganhar isso, por exemplo, em ações. Você aplicou numa ação... e ter uma tacada que ganha. Mas sim, o que você falou, é uma vez, não é uma rentabilidade mensal de 15%. Vamos lá. Tem algumas operações que a gente faz lá na mesa, que são operações de curto prazo, né? Elas são ultra rápidas, elas vão demorar de 3 dias a 1 mês, às vezes 1 mês e meio, né? Que são operações que a gente chama de trading, que você compra uma ação e vende ela já com parâmetros de compra e stop gain, que a gente chama, né? O ganho da ação, e o stop loss, que é o quanto que você perde no máximo na operação, já definidos. Então você pode chegar e ter uma operação que te dá menos 5 no máximo de prejuízo numa operação, com mais 15, como você mencionou. É uma relação até interessante, porque você pode perder 5 ou ganhar 15. É uma relação de uma perda para cada 3 ganhos. Né? Então, é um múltiplo de 3 aí que você tem. 5 de perda para 15 de ganho é um múltiplo de 3. Então, a relação para 3 é até legal. É até uma relação meio mágica no mercado. A gente sempre tenta procurar operação de 1 para 3, tá? Mas isso é totalmente específico para aquele cliente que gosta muito de operar as ações e sabe que ele tem esse risco. É totalmente diferente de alguém que não conhece, nunca ouviu falar, e, poxa, esse aqui é o meu dinheirinho do longo prazo, ou que é aquela minha reserva que eu comentei lá no outro podcast. Eu vou falar para esse cara assim, olha, meu amigo, não faça isso, porque isso aqui é uma reserva financeira. Ela não tem o menor cabimento você fazer isso que você está querendo fazer. Quer dizer, o cara fala... não falei bobagem, né, Viveiros? De jeito nenhum. Mas interessante, cara, que na hora que você comentou, o que eu faço com esse meu dinheiro, né? E geralmente as pessoas sentam
numa mesa, seja onde esteja, né, e fala assim, eu tenho 20 mil reais, o que é que eu faço? Eu falo assim, não tenho a menor ideia, você tem que me falar um pouco mais sobre você para eu entender para onde é que vai ser alocado esses recursos. E aí a pessoa, às vezes, só tem 20 mil reais, né? Aí procura esses investimentos milagrosos que pagam 3%, 4% ao mês, 15% ao mês. Prometem pagar recorrentemente, e aí a gente já sabe qual é o resultado que isso acontece, né? No final, o investidor acaba perdendo tudo, porque são instrumentos ilegais. Mas, para dizer realmente o que fazer com esse recurso, eu precisaria te responder, você me responder vários questionamentos que eu teria que te fazer para dizer, olha, eu te aconselharia a fazer, pode ser renda fixa, pode ser renda variável, mas eu precisaria entender um pouco mais sobre o investidor no final. Precisa saber sobre o objetivo. Lembra, a gente conversou e acho que fica frisado em todas as conversas. O investimento ele precisa ter um objetivo. Né? Qual que é o objetivo? O que eu perguntaria para esse cliente novamente. Por que você quer investir 15, 20 mil reais? Para quê? E aí eu sento, fico parado e espero ele responder. Porque instrumento e operação no mercado, seja de renda fixa, de renda variável, tem assim, um monte, todo dia, uma nova. Né? Uma oferta nova de produto financeiro super interessante. Agora, quando que aquilo vai ser cabível numa carteira de um cliente, na carteira, quando a gente diz no investimento de um cliente, é a pergunta que o assessor tem que saber ouvir e saber perguntar, na minha forma de ver. Acho que é por aí. A gente vive numa economia que as pessoas estão querendo, não é nem acostumadas, querendo ter ganho rápido. Né? E quando você busca um rendimento rápido, isso vem associado a um risco proporcional à velocidade. Então, quanto maior a velocidade você quer de retorno, vai ser proporcional ao risco. Então, na hora que a gente trabalha no longo prazo, o brasileiro, por ter diversas crises, diversas inseguranças jurídicas com relação aos investimentos, a gente teve o plano Collor, inflações galopantes. Então, a cabeça muito do brasileiro não está acostumado a investimento de longo prazo. Ele quer ganho rápido. E aí a gente se depara muitas vezes numa mesa falando assim, olha, investe em tal ação. Né? O primo, o amigo, etc. Geralmente essas dicas, e aí o Fernando pode me falar, não vão muito bem. Né? Então a composição dos investimentos ele tem que ser balanceada. Muitas vezes tem investidores que só gostam de fazer renda fixa e tem investidores que só gostam de fazer renda variável. Se falar em renda fixa para um investidor que só investe em renda variável, ele fala assim, sai, não é meu game. Que engraçado isso, né? Mas porque o cara tá acostumado ou tem, assim, não tem o melhor. Não tem melhor. Qual que é melhor? Renda fixa ou renda variável? Tem isso? Não dá para responder isso. Não tem o melhor. Não tem. Ela tem aquela que é cabível. Né? Como o Guilherme comentou, tem o cara que é bastante avesso a um risco e ele gosta só de CDB, de bancos e com uma rentabilidade bem tranquilona. Né? O cara investe ali no CDI, ele quer ver aquilo lá só subir todos os dias, ele se sente confortável com aquilo. E esse é o perfil conservador. Perfil conservador. Bastante conservador. Bastante conservador. E tem a maioria dos clientes que a gente atende não é desse perfil. A maioria dos clientes que a gente atende são pessoas moderadas. E aí a gente tem também os moderados agressivos, que são aqueles que aceitam um nível de agressividade nos investimentos, onde entra, por exemplo, investimentos em renda variável, seja através de um fundo de ações, ou seja, comprando uma carteira de ações, ou fazendo trading, que é algo que eu comentei agora recente na conversa aqui, e outras operações de bolsa, né? Operações estruturadas, com derivativos, que protege contra a queda, que duplica a alta em caso de alta, ou que remunera o dinheiro do investidor que está ali parado, de certa forma. Existem uma série de operações que a gente pode ir lançando mão, mas todas elas precisam conversar com esse perfil. Né? Então, o cara ultra agressivo, ele também não é a maioria. E o cara ultra conservador não é. A média das pessoas são pessoas moderadamente agressivas ou moderadamente conservadoras. Né? Acho que fica mais por aí. Porque aí você tem, de fato, a possibilidade de conversar com esse cliente, falar para ele assim, olha, cabe na sua alocação, sei lá,
5%, 10% do teu portfólio, que é o total de dinheiro que ele tem investido, em uma carteira de ações ou em operações específicas de ações, porque você tem prazo para correr esse risco, porque lembra, e o Verso comentou isso, você vai agregando risco, você precisa de tempo. Você precisa ter tempo. Né? Você precisa dar tempo para a coisa maturar. Né? Se você é super curto prazista, a renda fixa mais conservadora vai ser aquela que dá para fazer. E não necessariamente vai ser aquela que no longo prazo vai te dar mais dinheiro. Acho que o Verso pode comentar muito melhor do que eu. Exatamente. É interessante que eu converso com diversos clientes, né? E eu pergunto exatamente assim, no horizonte de prazo de investimento, né? Não necessariamente na renda fixa você precisa ter o investimento correspondente ao prazo que você precisa resgatar, tá? Se o ativo tem liquidez, né, você pode ajustar para ele ter um ganho maior durante esse período, para quando ele for resgatar esse recurso de renda fixa, que tem a liquidez, ele tem uma rentabilidade maior do que se ele tivesse feito o investimento exatamente casado com o que ele almeja. Né? Então, por isso a importância de saber quando ele vai precisar do recurso, se ele vai precisar do recurso. Pode haver possibilidade. Na maioria dos investidores eu não vou precisar desse recurso. Aí chega, em 1, 2 anos, vou comprar uma casa. Precisa do recurso, muda de ideia. Então, uma coisa que é certa em qualquer plano financeiro, desculpa a gente interromper, Veiro, é que aquilo que foi planejado vai mudar. A gente, na assessoria, a gente sabe que, poxa, que legal, agora a gente montou um plano, essa pessoa tem uma certa reserva, ela tem esse objetivo, ele gostaria de ajudar a financiar a faculdade dos filhos, ele também está preocupado que lá na frente ele quer se aposentar, ele e a esposa querem morar na praia, vamos supor, ou querem ir para um lugar mais tranquilo no interior. São planos que as pessoas têm e você vai ajustando aquilo para aquilo acontecer. Não acontece, a coisa não é como a gente imagina. Em qualquer coisa na vida não é. E nos investimentos também não vão ser, porque basicamente os investimentos é uma somatória de todas as intenções de todo mundo no mundo. Entende? Então eles vão responder a tudo isso. Então o sujeito vai precisar resgatar às vezes o investimento dele com antecipação e não vai ter todo o resultado que ele precisava. Ou às vezes ele tem, dependendo do momento que ele fez isso. Por isso que a assessoria vai ajudar a nortear ele e falar assim, olha, cara, espera mais um pouco para esse aqui especificamente que a gente fez, que tem um resgate lá em 2030. Olha o prazo. Né? 7 anos para frente, segura um pouco aqui, vamos mexer nesse outro, porque você precisa fazer um resgate, você quer comprar casa, e esse dinheiro aqui, você tem menos prejuízo se você mexer. Se esse cliente não sabe disso, está fazendo tudo por conta, ele pode acabar fazendo algumas bobagens no meio do caminho, pagar um imposto que ele não precisava, tomar um prejuízo que não necessariamente ele precisava naquele momento, porque ele não está olhando coisas que a gente olha todo tempo. Então, são muitas variáveis. Muito variáveis. Porque cada investidor é uma cabeça. Se a gente coloca como sendo, eu vou pegar uma carteira e vou distribuir essa carteira para todos os investidores, não vai dar certo. Essa é a única certeza que a gente tem. Se a gente pega a mesma carteira e segue a carteira para todos igual, não vai dar certo. Porque cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem os objetivos diferentes, tem famílias diferentes, tem esposas ou maridos diferentes. Então, tudo isso tem que ser ajustado para o investidor. O investidor geralmente fica insatisfeito, por quê? Porque a carteira dele, seja ela com um pouco mais de renda variável ou um pouco mais de renda fixa, não atendeu ao que ele imaginava. A expectativa de remuneração que ele imaginava, é isso? De risco e remuneração. Porque às vezes o rendimento, a gente passou por dois anos, aí, 21 e 22, com o mercado de renda variável com rentabilidades um pouco inferiores à média. Então, se o investidor não está ciente que possui um risco de renda variável, e se a renda variável for um pouco mais para baixo, não tiver um rendimento que ele estava esperando, ele tem que estar ciente. Olha, por que a rentabilidade foi um pouco inferior? Por causa disso. E ao mesmo tempo, a expectativa positiva. Então, se ele teve uma expectativa que a renda variável foi muito superior e ele não estava esperando isso,
provavelmente também a carteira pode estar descompensada. Então, assim, pô, eu tive uma rentabilidade fantástica, foi inacreditável. Só que aquele momento. Espera aí, vamos ver realmente se está calibrado o risco. Risco, eu digo, a ponderação entre renda variável e renda fixa, né? As oscilações. Então, o investidor é isso. É único. Cada investidor é único. Dá para falar que a renda variável, assim, longo prazo é melhor a renda variável. Dá para falar ou também não dá para falar isso? Posso responder essa? Pode. Vou responder essa usando um estudo que o JP Morgan fez nos Estados Unidos, há um tempo atrás. Ele lançou um estudo que mostrava um portfólio de investimentos 100% renda fixa e um 100% renda variável. O 100% renda variável, no caso dos Estados Unidos, por ser um mercado muito mais maduro, um mercado onde a economia é muito mais forte do que a nossa, um país desenvolvido, o mercado de ações lá é muito desenvolvido. E o mercado de renda fixa deles também é bastante grande, né? Esse estudo mostrava que, e você corre risco nas duas mãos, né? O cara 100% em renda fixa corre um risco mais baixo em termos de oscilação que o cara que está com 100% em renda variável, que ele vê as ações dele subindo, descendo, e olha no noticiário, mas esse cara esperou 30 anos no estudo. Era 20 ou 30 anos, tá? Não me recordo exatamente o prazo, mas era um prazo longo. O cara de renda variável ganhava muito mais dinheiro que o cara de renda fixa. Mas aí ele fez, no mesmo estudo, ele coloca uma ponderação de um portfólio de 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Ele tem um equilíbrio de ganho maior do que somente em renda fixa, menor do que só em renda variável, mas com risco ajustado, ponderado, aí a matemática, muito inferior aos dois. Então ele tem um ganho maior porque ele diversificou. Esse era o papel da diversificação quando a gente fala. Ele é muito importante por conta disso. Então, a carteira não precisa ser 100% renda variável. Quando a gente fala assim, que às vezes um cliente vem operar com a gente, ele tem 100% renda variável, ele tem 100% renda variável operando com a gente. Mas é muito provável que esse mesmo cliente tenha uma conta no banco onde ele deixa um CDB lá que é renda fixa. Só que ele não está olhando tudo na mesma plataforma, mas ele tem renda fixa num campo e renda variável em outro. A maioria dos nossos clientes concentram todo o recurso com a gente, porque aí a gente consegue oferecer o máximo dessa diversificação e o máximo de olhar para esse plano financeiro de longo prazo. Então esse paper, né, esse estudo do JP Morgan mostra que a diversificação é quase que é um dogma, é um negócio que deveria ser perseguido, né? Tem que ser perseguido, porque ele vai fazer com que você tenha uma rentabilidade maior com risco menor. Isso é importante. Esse é o efeito da diversificação, diminuir, mitigar risco, né? Ajustar o risco ao investidor particularmente, né? Naturalmente, hoje a gente está com investimentos no mundo inteiro, né? E a gente, por mais que esteja sediado no Brasil, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, né? O que acontece no Brasil, na hora que a gente fala economicamente, é muito em reflexo do que acontece nos Estados Unidos e Europa, né? Se eles sobem os juros lá fora, a gente vai ter que ajustar os juros também. Então, vai ter momentos que o assessor, né, nos contacta e percebe que o investidor está um pouco receioso, né? Então, vai ter um momento que a gente vai um pouco mais para renda fixa e vai ter um momento que vai puxar um pouco mais para renda variável. Né? O mercado está mais disposto a tomar risco. A gente viveu na pandemia que a taxa de juros estava em 2%. Então, praticamente todo o mundo, né, que a gente tem os Estados Unidos com taxa zero, a Japão com taxa negativa, você aplicava para ter menos dinheiro no futuro do que aplicou. Que loucura, né? É uma loucura. Então, esse momento, o mercado de renda variável, investidores de risco, venture capital, tudo isso em ações, né, que são investimento em empresas, foi deslumbrante. Mas chega um momento que tem um limite, né? O mercado tem que se ajustar. E quem tem uma assessoria e quem tem um pessoal preparado consegue identificar e falar assim, olha, tá demais, tá irracional. Vamos sair um pouco da renda variável e colocar um pouco mais conservador, porque é possível que isso venha a cair, né? E não é que venha a render menos, né? É possível que venha a cair. Então você pode ter prejuízo. E vamos mais para um lado conservador. Então esse equilíbrio dentro do WFlow de ter mesas que se conversam, né, que andam juntas e dizer, olha,
juros está caindo, o que é que a gente vai fazer agora? Pensar como um todo. Eu falei do comitê de investimento, né? A gente trabalha como um todo. Olha, realmente agora o momento é mais para isso. Tá bom, faz sentido agora surfar um momento de renda variável de maneira geral e conversar com todos os assessores. Então esse é o nosso papel, de falar o que é que tá bom agora e o que é que não tá. Proteção, agressividade, tudo isso leva em consideração. E se permitir complementar, no ano passado, a gente, ao longo do ano, foi avisando, porque a gente em renda variável está olhando para a tela e vendo o preço o tempo inteiro. A gente fica vendo isso. É parte do nosso trabalho. Assim como ele também sempre está olhando também. Né? E a gente comentava ciclo econômico novo, ciclo político novo, etc. Tudo isso envolve. Né? E aí a gente viu a Bolsa dando uma correção, uma leve queda. A gente falava, cara, agora é a hora do cliente tomar risco, comprar. Por quê? Porque tá ficando mais barato, tá ficando assimétrico. A gente usa esses termos meio dois, né? Assimétrico, cara, tá, assim, os preços parecem não fazer sentido. Porque o gringo foi embora, o brasileiro tá com mais receio, a renda fixa, os juros, quando a gente fala os juros, a taxa de renda fixa tá mais atrativa para o cara ficar na renda fixa. Só que quando ela fica mais atrativa, o cara sai da renda variável e vai para a renda fixa. O que acontece com... Barateia. Barateia, porque ele precisa vender para ir para a renda fixa. Ele tem ações e ele fala, pô, tá legal, vou ganhar 13,75% sem fazer nada, parado em casa. Pô, vou tirar esse dinheiro daqui que oscila e vou para lá, na mão do Guilherme lá. Aí eu mando uma ordem lá para ele e vendo a ação dele. O que acontece? Todo mundo, o mercado fazendo, força o preço aí para baixo. Aí, quando isso vai acontecendo em manada, né? Manada não é um movimento doido, é um movimento que você vê acontecendo. Você fala assim, cara, tem empresas com valor enorme que entregam recorrentemente bons resultados a preços em conta. É barato. Ponta de estoque, né? Uhum. A gente fala assim, cara, compra, traz o cliente para comprar, não tira tudo, né? Deixa uma parte em renda variável ainda desse cliente, né? Ou aquele cara que ainda não está, traz um pouco do apetite para ele. Conclusão, no ano passado, o Ibovespa fechou mais ou menos com 22,2% de rentabilidade no ano de 2023. A renda fixa abaixo disso, lá com seus 12%, 13%. Então, esses ciclos eles vão se invertendo ao longo do tempo. E o assessor ele é o responsável por fazer essa tradução e ajudar o cliente a migrar de lá para cá, de lá para cá. Não vai ser estático, o plano não é estático e ele precisa de revisão. Precisa estar olhando para os seus investimentos sempre, porque os seus planos dependem dele. Então aquele é um plano financeiro lá do longo prazo. Poxa, eu quero lá ir viajar, quero viver em tal lugar, ou quero ter uma vida tranquila lá com um salário de tanto lá na frente. Esse plano ele precisa ser revisado ao longo do tempo para você saber se você está indo bem. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Bem, o Fernando agora complementou tudo que a gente precisava falar, né? Pois é, fantástico. A gente precisa atuar em conjunto. E vocês atuam? A gente precisa, sim. Porque eu ia fazer um desafio, uma brincadeira, uma piada. Você quer falar alguma coisa? Não, assim como o Fernando, assim como eu tenho investimentos em renda variável e tenho investimento em renda fixa. Né? E eu faço, basicamente, a gente investe para o longo prazo. Tá? O investidor tem que ter uma cabeça de longo prazo, assim como eu falei no início. Porque você usa o tempo ao seu favor. Quando você tem o tempo contra, você está jogando contra o tempo. Quem é que joga contra o tempo? Verdade. Quem joga contra o tempo geralmente tende a perder. Né? Então você usa o tempo ao seu favor. E aí você investe para o longo prazo. O que a gente faz são ajustes para aproveitar o melhor momento de cada ciclo, seja saindo de renda variável indo para renda fixa, saindo de renda fixa indo para renda variável. Né? E assim a gente vive essa gangorra que são os ciclos econômicos. Tá? Mas sempre tem que ter em mente investimento de longo prazo. Tá? Isso que vai te gerar ganhos consistentes, não de 3% ao mês, né, que a gente fala que 4% ao mês, 15% ao mês, mas vai gerar ganhos consistentes para a sua aposentadoria no futuro, ou seja, para o seu objetivo. Tá? Se você investe no curto prazo, curtíssimo prazo, você tem um tempo contra você. Tá? E geralmente os investimentos de curto prazo ou tendem a render menos, né, ou
buscam rendimentos absurdos e com isso vem o risco junto. E aí você tende a perder dinheiro. Então, essa é a cabeça geral que a gente tem na WFlow, que a gente anda junto. E aí eu queria ver qual era a brincadeira que você tinha. Então, pois é, eu ia fazer a brincadeira porque eu tinha pensado, um trabalha com renda variável, outro com renda fixa. Eu ia falar para vocês fazerem um desafio e tentarem chamar o cliente, que é o cara que tem aversão, você, por exemplo, chamar o cara que tem aversão à renda fixa, que está acostumado com a renda variável, e você, o contrário, chamar o cara que está acostumado com a renda fixa e chamar para renda variável. Mas eu acho que vocês lá trabalham mais do que isso, não sei se isso é na cabeça de vocês, porque eu tô vendo agora que vocês trabalham juntos. Sim. Assim, conversando, não é uma competição, mas assim é uma cooperação. Sim. Vamos tirar aqui, olha, aqui tá dando mais, né? Dentro da renda fixa, você também pode operar a renda fixa, né? Fazer os traders de renda fixa. A gente tem alguns instrumentos que são negociados na Bolsa de Valores, que são ativos de renda fixa. Quando a gente fala em parte, os juros vai subir, a gente está trabalhando com juros futuro. Né? O que a gente mais escuta é os juros de hoje, que o Banco Central define lá a parte de juros. Mas você pode fazer trades e para os clientes mais agressivos, negociar essa parte de índices de renda fixa, que você pode ganhar 2%, 3% ao dia. Mas também você pode perder 3% ao dia, né? Ou pode perder tudo. Então, a renda fixa também é possível fazer isso. Entendi. E aí tem a parte também da renda variável, né? Que você também pode ser mais conservador, mais agressivo. Então, quando a pessoa se sente mais confortável com o assessor e começa a entender, né? A gente consegue atender e fornecer mais instrumentos para o investidor. Uma carteira de investimento que ela vai ser, vamos dizer assim, vencedora, ela precisa ter essa diversificação. Precisa ter um mix. Eu costumo dizer, das épocas que fazia o planejamento financeiro para os clientes, você precisa ter a sua reserva financeira, que ela é de curto prazo, responsável ali para, no momento em que perdeu o emprego, você consegue continuar pagando as contas de casa. Lembra que eu falei no outro podcast? 6 a 12 vezes suas desculpa interromper. Claro. Sabe aqueles 20 mil você? Sim. Que você só tem aqueles 20 mil e você vai e coloca naquela ação indicada pelo seu amigo na mesa. E aí você precisa resgatar ele porque ocorre de você perder o emprego e esses 20 mil veio a pandemia e virou só 5, sabe? Não foi bem alocado. Né? Então, eu costumo dizer que você precisa ter pelo menos 3 baldes de dinheiro. Um é essa reserva, que é um balde pequeno perante os outros baldes. Você pode ter um outro balde de dinheiro com os seus objetivos. Imagina que a pessoa tem o objetivo de dar entrada num imóvel. Ela precisa de X mil reais para dar entrada em um imóvel. Você concorda comigo que às vezes ela está planejando isso para 2, 3 anos para frente, 4 anos que seja? Ela não pode correr um risco exacerbado. Ela vai utilizar instrumentos, via de regra, de renda fixa. Às vezes atrelados à inflação, às vezes pré-fixados, etc. Aí o assessor vai ajudar ela a orientar. Né? E você tem um balde muito maior, que cabe e deve ter muito mais dinheiro, que é o que a gente chama de balde da longevidade, que é o teu plano futuro. Cara, é a tua aposentadoria. Se você não quiser depender, por exemplo, da tua aposentadoria do Estado ou de doações de outras pessoas, a gente tem números no Brasil que quase que 20% das famílias dependem de alguém que recebe algum tipo de auxílio do Estado. Se você não quiser depender disso, você precisa construir a sua previdência futura. Né? Esse balde de dinheiro ele é muito maior. Esse último balde que eu estou comentando, ele cabe mais risco. É o balde onde vai estar as suas ações, né? As aplicações de renda fixa de mais longo prazo, porque elas também, por terem mais prazo, elas podem acabar oscilando um pouco mais por conta dessa dinâmica de preços que o mercado oferece. Agora, se você sabe por que você está fazendo, fica tranquilo. É como eu já tive muitas conversas com clientes que pensam, vou dar um exemplo, porque acho que o exemplo ele esclarece todo mundo. O sujeito, o casal chega para mim e fala assim, olha, nasceu nosso filho, a gente está super feliz, mas, cara, agora eu estou super preocupado, porque ele vai fazer eu gostaria de dar a ele o que o meu pai não me deu, que aí eu tive que fazer uma faculdade e ralei pra caramba,
né, para pagar. E não que eu não queira que o meu filho rale pra caramba, mas se eu puder ajudá-lo, eu gostaria. Então, como que eu faço, Fernando? Como que eu faço, Viveiros? A gente pode chegar e falar assim, olha, você pode ter um plano de previdência, você pode comprar ações, porque você tem prazo para correr risco. Você pode comprar também, conjuntamente, um título de renda fixa de 10, 15 anos de vencimento. O vencimento é quando ele finaliza e o dinheiro volta para você com uma taxa um pouco melhor, porque você tem tempo para aguentar. E vai colocando dinheiro todos os meses. Agora, imagine alguém que compre ações todos os meses. A pessoa vai lá e compra R$100 de ações todos os meses. Você concorda comigo que nos próximos 15 anos ela vai pegar toda a oscilação de preços? Uhum. Ela vai ter um preço médio muito melhor que aquele comprou uma vez e torce, pelo amor de Deus, para que ele cresça. E aí ele fica olhando lá e 1 ano depois ele precisou resgatar porque ele quer comprar um carro. Mas não faz sentido nenhum fazer esse investimento. Não faz. Porque ele precisa de prazo. É um investimento de longo prazo. Para o teu filho, para a tua aposentadoria, para você ter dividendos. Né? Agora, para o curto prazo ali, não faz sentido o cara comprar ação e querer vender daqui a 3, 4 meses porque ele decidiu viajar. Não faz sentido, ele precisa de um outro investimento. Então, o assessor ele vai olhar para tudo isso e falar assim, então, cara, me fala o que você quer fazer. Vamos conversar sobre você? Aí quando a gente entende, aí você fala assim, isso aqui eu não vou fazer para ele. Mas deixa ele saber que existe. Ao longo do tempo a gente vai transformando a carteira dele em algo bastante vivo, em que ele fala, pô, agora eu entendi, eu rotulei, desculpa bater na mesa aqui, rotulei a minha carteira com ativos financeiros em que eu sei porque eu estou investindo. Isso aqui é minha reserva. Aquilo lá, ó, é o dinheiro do meu carro. Eu sei que eu vou comprar um apartamento com essa grana aqui, eu preciso colocar tanto aqui por mês. Ah, isso daqui é a previdência dos meus filhos. Puxa, que legal. Aí o cara se sente satisfeito. E aí a gente olha para ele e fala assim, cara, estou fazendo um bom trabalho, ele está correndo um risco, está oscilando, tá, beleza, mas ele está confortável. É isso que a gente quer fazer. E aí a renda fixa e renda variável precisa oferecer essas soluções para ele. Acho que eu falei muito aqui, mas... Tenho 2 exemplos para exemplificar aqui interessante. Quando eu falo dos prazos, quais são geralmente os melhores vinhos, Karim? Os mais antigos. Antigos não, que ficaram lá no barril, mais tempo no barril. Pronto, eu falo que investimento é como se fosse o vinho. Se você quer realmente beber rápido, você vai ter que buscar investimentos de curto prazo, né? Provavelmente não terá risco, né? Isso é um assessor que vai falar. E ele vai render menos. Tá? E aí, na hora que você entra com uma assessoria, na hora que você engloba todos os tipos de investimento, você vai separar e vai falar assim, cara, meus investimentos, vamos supor, rendeu, ao invés de 10%, que foi o que rendeu o básico do mercado, rendeu 6%. Guilherme, eu estou preocupadíssimo, porque eu vou precisar resgatar. Mas a gente fala, calma, o que trouxe esse teu rendimento para baixo não foi a renda fixa. Isso aqui é o que você vai resgatar nos próximos 5 anos. É a renda fixa, ou 10 anos, ou 15 anos. O que trouxe teu rendimento para baixo foram as ações, que você vai resgatar, talvez, daqui a 20 anos. Então, a importância de você ponderar bem, porque a renda variável, geralmente, ela fica por último. Porque você vai escolher o melhor momento ao longo desses 20 anos para poder resgatá-lo e transformá-lo numa renda fixa, porque ela vai consumir isso ao longo dos seus próximos 30 anos. Então, a importância, como o Fernando falou, de alocar essas suas caixinhas. Falar assim, meu rendimento foi horrível, eu vou resgatar. Não, mas olha, isso aqui que você vai resgatar por último. Fica tranquilo. Tá? Lá na frente a gente vai encontrar um bom momento para a gente transformar essa parte que é agressivo e transformar em seu consumo diário, que aí você tira o risco, né, de fato, e traz isso para a renda fixa, porque ela vai consumir isso nos próximos anos. Né? Então, esse é o equilíbrio que tem na parte de assessoria junto com as mesas. Né? E aí, o assessor, na hora que vai transformar isso, ou seja, para alocar em ações, ou seja, para transformar em renda variável, ele vai conversar com a gente e falar assim, Guilherme, olha, eu tenho esse horizonte de investimento, esse tipo de consumo. O que é que a gente faz? Qual o melhor? Né? E do mesmo jeito que vai chegar para o Fernando e falar assim, olha, eu tenho esse tipo de cliente, como é que a gente estrutura ele que ele só vai precisar daqui a 20 anos? Esse é o melhor tipo de investidor que na hora que chega para a gente, bem claro, né? O investidor diz para a gente muito claro o que ele quer.
né? E aí a gente consegue fazer de fato o melhor para ele. Que legal. É por aí. A gente costuma dizer que no mercado financeiro você tem 3 coisas que você precisa sempre observar: rentabilidade, risco e liquidez. Liquidez é a disponibilidade do dinheiro, né? Você pode resgatar ou não. Você precisa escolher 2. Não dá para ter todas as é? Rentabilidade, você tem rentabilidade e risco e liquidez. Você não vai ter liquidez. Se você tem liquidez e risco, você tem baixo risco, você não tem rentabilidade. Então você precisa escolher um pouco das coisas para você poder ir montando isso. O assessor, que é o profissional que ajuda, ele sabe disso, né? Quem não sabe, via de regra, é o cliente. A gente tem que facilitar a vida dele. O cliente sempre quer a maior rentabilidade. Os 3. Ele quer os 3. O 0 risco e a maior liquidez. Os 3. Quando você falou, eu pensei nisso. Aí você falou que não dá. Eu falei, não dá? Eu sabia que não dava. Eu também gostaria dos 3. Posso até colocar até uma pimenta aqui na nossa conversa? E se eu disser para você que na Bolsa tem ativos de renda fixa para você investir? Sério mesmo? Existe. Caramba. A gente fala isso e conversa muito sobre isso. Existem ativos que você compra na Bolsa, fundos, eles são fundos que você negocia na Bolsa, né? Então ele é considerado um investimento de renda variável, mas ele é um fundo de renda fixa. Então, se eu te falar que assim, boa parte dos clientes sequer sabe disso, porque geralmente ele acha que renda fixa é o CDB, né? O Guilherme estava conversando, explicando, acho que no podcast passado, que existem vários outros tipos de investimento, né? E existem fundos de renda fixa que você pode comprar na Bolsa. Caramba, é doido, né? Não tinha a mínima ideia doido. disso. Então, por isso que a gente tem conversas e a gente atua em conjunto. São caixas, vou dizer assim, separadas, mas você falou muito bem, que cooperam entre si. Né? A tendência do mercado é que cada vez mais, qual o problema ainda que a gente tem um pouco de renda fixa? É a liquidez. Né? Quando a gente fala em risco de liquidez, se eu for vender, eu posso ser prejudicado no meu rendimento. Mas, na hora que eu pego esse meu ativo de renda fixa, né, e aí eu digo um CRI, um CRA, uma debenture, que a gente conversou na semana passada, no episódio passado, e jogo ele para negociar na Bolsa, agora você imagina, esse risco de liquidez, ele diminui muito. Porque sempre vai ter alguém querendo comprar. Querendo comprar de maneira fácil. Hoje a gente tem que passar por instrumentos que são institucional, ou alguém recomprar esse ativo e colocar para vender no mercado que chama de balcão, e não na Bolsa. A Bolsa é aquilo que você está olhando ali no dia e fala assim, comprei. Sim. O preço é tal, comprei. Né? No balcão é um pouco diferente. A tendência do mercado é que esses ativos de renda fixa passem a ser negociados em Bolsa. E aí a gente aumenta muito a liquidez dos ativos. Né? Então, por isso que a importância hoje de a gente ter mais um assessor financeiro para entender essa parte de liquidez, que é fundamental na hora que o cliente vai usar e o ativo não pode ser resgatado ou vai ter um prejuízo muito grande. A Bolsa é um lugar muito legal, porque o papel dela é intermediar as negociações. Né? Você quer comprar, eu quero vender, e a gente precisa pôr preço nas coisas. Para isso que a Bolsa existe, para dar preço. Se todo mundo sabe o preço, todo mundo pode concordar em comprar ou não. E todo mundo tem a mesma regra. Né? A Bolsa basicamente serve para isso. Então a gente sempre pensa em Bolsa como ações. Claro, é predominantemente um ambiente de negociação de ações. Mas existem outros produtos financeiros que você pode comprar. Existem títulos de renda fixa comprados na Bolsa. Fundos de renda fixa comprados na Bolsa. Super conservadores. Só que você compra na Bolsa. É apenas um ambiente de negociação que você está utilizando. É um instrumento, né? Você fala, eu quero comprar. Aonde? Compra na Bolsa. Mas renda fixa? Aí a gente vê um monte de ponto de interrogação na cabeça do cliente. Fala, calma, existe, estou te apresentando aqui, o fundo funciona assim, assim, assado. Aí fala, nossa, mas nem sabia. Existe, vai ser bom para você, porque ele tem uma rentabilidade bastante conservadora, mas você compra ele na Bolsa. Eu também não sabia, nossa, agora você sabe. Sensacional, sensacional. Eu preciso agradecer vocês milhares de vezes, porque, e eu acredito que como eu, inúmeras pessoas que vão assistir isso aqui vão se iluminar com esses ensinamentos de vocês, com essas palavras esclarecedoras. Demais. Excelente. Demais. Muito obrigado. Fernando Alarcon, Guilherme Viveiros, obrigado. Obrigado. WFlow, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela parceria aqui, que está sendo extremamente profícua. Eu acredito para todos os lados.
E vamos encerrar, então, aqui agora. Eu soube que vocês estão com um presentinho para mim. Fiquei sabendo, a gente pôs aqui. Pô, por favor, é um presente de ambos aqui, da renda fixa e da renda variável. Né? Vamos ver aqui. Foi aberto, não vou mentir, foi aberto. É uma garrafinha. Squeeze para aqui para deixar. Olha, dá para deixar aí para sempre. Ó. Aqui para liquidez, né? Já deixa aí para os próximos episódios. Isso mesmo. E aqui, uma camiseta? Uma camisa. É isso? Uma camiseta que nem a de vocês, W Flow. Boa. Super obrigado. Vocês também vão levar aqui uns bottoms, ver aí. Vocês têm filhos? Leva lá pro pessoal do balcão, do pessoal da renda fixa. Eu tenho uma cachorrinha. Da renda variável, pra cachorrinha não, pode machucar. Não, mas coloca na coleirinha dela. Coloca na coleirinha, tá bom, tá valendo. Muito obrigado, pessoal. Adorei o papo de vocês. Realmente foi uma coisa super esclarecedora. E eu não sabia também que hoje em dia assessor de investimento é praticamente que nem médico, né? Exatamente. Porque se você não for um especialista, você vai levando daquele jeito. É importante não mentir no exame, viu? E também é importante não mentir na anamnese. Exatamente. E tem médicos e médicos também, né? Também, né? Olha aí. Todo mundo devia ter lá um advogado da família, né? Um médico da família e um assessor. E um assessor, um advisor, né? Assessor alguém que de ajude na parte de investimento. Realmente fantástico. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Karim Feres, meu parceiro Fábio Wood, que não esteve aqui hoje presencialmente. Nós somos o Tudo é Possível Podcast, cuja plataforma principal é o YouTube. Vocês nos seguem lá, veem os episódios do Tudo é Possível, um mais legal do que o outro. Também estamos em plataformas de áudio como Spotify, Deezer e outras. então é isso aí, pessoal. Bora ser feliz e abraço para todo mundo. Obrigado, rapazes. Valeu. Demais, renda fixa e renda variável. Bora!